Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live com a nossa querida Carol do Diabetes Home Guide, que vai falar sobre diabetes do tipo 1. Hoje a gente está fazendo essa live só pelo Instagram e depois eu vou soltar lá no canal do Metabolicamente no YouTube alguns trechos dessa live, tá bom? Então se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, esse é o momento. Eu vou soltando lá pedacinhos dessa live, tá bom? É um teste de um outro modelo para ver se as lives ficam menos conturbadas. Então, quero agradecer a presença de todos vocês que já estão chegando aqui. E aí, vou pedir também para vocês que aqui tem um aviãozinho, que vocês mandem esse aviãozinho para todas as mães, né, que você conhece, né, as que você sabe que têm filhos que apresentam a condição da diabetes tipo 1 na vida deles. E também as que não têm, né? Porque a diabetes tipo 1, elas podem acontecer com crianças e também pode acontecer com adultos. Eu tenho um primo que recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1 depois dos 30 anos. Então, é super importante que as pessoas saibam que ao receber esse diagnóstico, a vida não acabou, né? Que há esperança. Hoje em dia, existem recursos sensacionais para que a criança ou o adulto tenham uma vida o mais normal possível, né? A Lê tá presente, a Érica, minha prima, tá presente. Érica, o nosso primo Bruno tem DM1, vê se você manda aí para a esposa dele ou para ele mesmo, para eles assistirem. Eu já mandei, mas é bom reforçar, né? E aí, então, eu tô esperando aqui a Carol entrar. Já entrou a Carol, deixa eu chamar lá. Ah, esqueci de pôr o... Eu sempre esqueço de pôr o título da live, gente. Que raiva. Tem que colocar... Vamos lá. Chamei a Carol. Sejam todos muito bem-vindos, ó. Mandem aqui o aviãozinho. Oi, Carol! Oi, tudo bem? Tudo bem, minha querida? Como você está? Também, deixa eu só botar um filtro aqui pra gente conversar. Eu também tô com um baita de um filtrão, que ninguém merece. 10 da manhã, né? Só deu tempo de eu dar um jeito na juba. E aí é filtro do Instagram, a benção. Eu falo que o inventor do ar-condicionado e o inventor do filtro do Instagram merece um prêmio Nobel. Tá conseguindo me ver direito bem? Quer que eu coloque aqui a luz pra melhorar um pouco? Eu acho que é bom, tá meio escurinho. Peraí. Oi, Gi. Seja bem-vinda. Oi, pessoal. Mandem aí, ó, nesse aviãozinho. A gente vai falar bem do básico, né, Carol? Bem o beabá. Eu fico me colocando no lugar das mães que se deparam com um diagnóstico como esse, tem né? mais pacientes aí, tem mais pacientes aí. A Mônica tem 2 filhas com diabetes tipo 1. Ai, olha só, premiada, né? Na adolescência, uma tem 13, a outra tem 9 anos e tá naquela fase dos hormônios, assim, que tá... Se já é difícil, né? O adolescente na fase dos hormônios que não tem diabetes, imagine com diabetes. É. Exato. Queria agradecer primeiramente o convite de estar aqui com vocês hoje falando sobre diabetes, que é um assunto que a gente precisa comentar, né? Eu acho que a gente precisa falar. O que falta é a informação, a gente falar sobre esse tema. Então, quando você me convidou, eu falei assim, gente, é a oportunidade de mais pessoas estarem ouvindo sobre o que é o diabetes tipo 1, porque 95% da população que tem diabetes tipo 2. Uhum. Então, assim, eu até falo que a única coisa que tem igual diabetes tipo 1 com diabetes tipo 2 são as hiperglicemias. Mas o resto é tudo diferente. Sim, exatamente. É tudo diferente. E aí eu fico me colocando no lugar de uma pessoa que, assim, né, porque geralmente se descobre passando muito mal, né? Uhum. Tá passando muito mal e aí fala assim, olha, é o seguinte, agora você tem a diabetes do tipo 1, você vai ter que injetar insulina todos os dias, faz assim, 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 se vira, goodbye so long, volta aqui daqui a um tempo pra gente ver se tá tudo bem. Exato. E é desesperador, você fala assim, meu Deus, eu vou tomar uma injeção todos os dias, né? Vou ter que ficar furando meu dedo todos os dias para ver minha glicemia, né? Então deve ser uma coisa assim muito desesperadora no universo de tão pouca. Eu sou completamente ignorante de DM1, não sei nada a respeito. Nunca. Eu tenho um primo que eu sei que assim eu soube que ele
recebeu o diagnóstico do DM1, mas assim, não acompanhei como foi que ele se adaptou a isso, né? Mas eu sei que deve ser muito. E outra, né, Carol? Quando a gente tem dois problemas. Um, não ter nenhuma informação. Outro, ter informação demais. É isso que nós vamos falar, nós vamos falar isso. Então, eu vou começar aqui a introduzir como que eu descobri o DM1 no meu filho, né? Então, foi assim. Eu estava estudando para a prova do NCLEX, que é a prova para ser enfermeira aqui nos Estados Unidos. E aí eu fui para o Brasil nas férias de julho, porque aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, são 3 meses de férias, um período muito longo. Aí eu pensei, bom, meu filho vai estar sem estar indo na escola, junto comigo 3 meses, eu preciso estudar para minha prova, né, de enfermeira aqui para poder tirar minha licença para poder exercer a profissão aqui. E aí eu fui pro Brasil, fiquei hospedada na casa, parte na casa da minha sogra, depois parte na casa dos meus pais, passei um pouco em cada um. E o meu filho começou com sintomas assim, ele bebia muita água, ele estava cansado. E eu achava, bom, tá calor, a gente tá aqui no Brasil, né, é mais quente do que nos Estados Unidos, aqui onde eu moro. Eu pensei, ele deve estar tomando mais água porque tá calor. Eu não me dei conta que esse já era os sintomas que ele estava apresentando da doença. Então, aí, quando a gente voltou, eu lembro que ele vomitou no avião. Ele não comeu nada e ele vomitou. Aí, tudo bem, passou uns 2 dias. Aí, de sexta para segunda-feira, quando a gente foi para o hospital, ele emagreceu, assim, drasticamente. Ele perdeu muito peso. E rápido. Porque ele começou a urinar na cama, coisa que ele não fazia mais. Porque ele foi diagnosticado com 4 anos. Ele já não estava mais usando fralda. Já era mocinho. E aí, eu comecei eu tirei uma foto do Lucas e mandei para minha mãe. E falei, alguma coisa tá errada que eu não sei. Mandei essa mensagem para ela. Na hora que ela olhou o Lucas e ela viu que ele tava super magro, ela falou assim, vai pro hospital agora. Minha mãe falou isso para mim. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei, eu mandei a foto pro meu marido, falei que a gente tinha que ir no hospital naquele dia. E aí a gente foi. Aqui nos Estados Unidos, a gente vai no Urgent Care. No Brasil, a gente tem, né, o centro de saúde, a gente tem os níveis, né, que a gente vai. E aqui a gente também tem. Então, a gente foi pro Urgent Care. Cheguei lá, ela falou, a enfermeira fez o diagnóstico do meu filho. Um atendimento que ia durar 40 minutos, durou 5 minutos. Ela virou e falou assim, provavelmente seu filho tem diabetes. Só falou isso. Na hora que ela falou isso, me deu um alívio. Pai. Me deu um alívio. Eu não sei explicar por que eu falei. Graças a Deus é só isso. Podia ser pior, né? Graças a Deus era só isso. Veio isso na minha mente. Por quê? Porque eu tava vivendo com o meu filho uma fase muito difícil. Eu mudei para os Estados Unidos e meu filho não falava. O meu filho começou a fazer speech therapies, que é um programa de fono, sabe? Ele começou a fazer. Meu filho foi expulso de 3 escolas aqui nos Estados Unidos por conta de mau comportamento na escola, que na verdade ele já estava apresentando sinais do diabetes, só que eu não conseguia perceber que era. Ele tinha oscilação de humor. Então ele não conseguia focar na escola, naquilo que ele estava aprendendo ali. Não conseguia. E aí colocaram uma professora particular para ele, que ficava tipo uma sombra na escola dele. E eu falava assim, gente, eu não tô entendendo. O meu filho, quando a gente olha assim, né, pra criança, a gente fala assim, gente, ele é normal, ele não tem nenhum defeito aparente, né? A gente pensava assim. Então, por que tá acontecendo isso com ele? E ele não falava uma palavra. Em 6 meses, após o diagnóstico de diabetes, o meu filho, ele foi... como é que fala? Recebeu alta da fono. Em 6 meses. Entende? Então, assim, eu descobri o que tinha. Porque eu não conseguia entender. Eu, como enfermeira, me dava uma angústia, porque eu não conseguia entender, não fechava o que estava acontecendo com o meu filho. Né? Ele tinha uma fome, assim, louca e não ganhava peso. Não ganhava peso, Ele sempre foi na nutricionista e a nutricionista nunca desconfiou de fazer uma ponta de dedo. Sempre falava assim, come mais carboidrato. Da vitamina. Ele fazia acompanhamento com o nutricionista. Entende? Então, pra mim, na hora que eu soube, assim, seu filho tem diabetes, me deu um alívio. Eu descobri o que meu filho tinha. Entende? Ô, Carol, e a diabetes, quando ela... quando você descobre que o sintoma fica assim tão
tão evidente de magreza, né, de cansaço, de fazer muito xixi, ela já estava acontecendo há quanto tempo? Existe um estudo, assim, para dizer? Há muito tempo, pode ser até anos, pode ser. Não é assim tão rápido. É que assim, ó, vou explicar. O do adulto é diferente do da criança. Então, existe um período lá do adulto, quer dizer, da criança, que vários anticorpos vão lá e atacam, destrói tudo de uma vez. Então, a criança é muito mais provável que ela vá internada com um quadro de cetoacidose diabética, que foi o caso do meu filho. Quando eu cheguei no Urgent Care, eu sentia o meu filho, assim, ele tava mole, largado, desfalecido. Desfalecido. Foi a pior sensação da minha vida, ver o meu filho entre a vida e a morte na UTI. Isso eu não vou esquecer nunca, porque ficou eu e meu filho lá sozinho lá, e eu grudada na enfermeira, de 1 hora ela ia lá fazer exame de sangue para ver como que tava o pH, para ver como tava o potássio, para ver se tinha que injetar mais insulina. Por quê? Porque a cetoacidose diabética, esse quadro que meu filho entrou, ele causa desidratação no organismo. E o nosso cérebro não pode desidratar. Não é nem tanto por causa dos níveis aumentados de cetonas no organismo. Porque todo mundo fica com medo. Tem que checar as cetonas, não sei o que lá. Porque o que acontece? A falta de insulina faz com que, eu falo assim, que as células ficam com fome. Elas não conseguem pegar esse açúcar e utilizar ele como fonte de energia. E começa a degradar o quê? Gordura, massa muscular. Por isso que a pessoa emagrece muito rápido. Estão me entendendo esse processo aí? E junto, com a glicose fica aumentada no sangue, nosso corpo tenta eliminar. E elimina na urina. Por isso que o diabético, quando ele é muitas vezes suspeita, tem o quê? Formiga em volta do vaso. Porque a urina fica doce, a gente fala. Certo? Então, quando eu me vi nessa situação, e tava o meu filho desfalecido no hospital. O meu marido virou para mim e disse assim, frase clássica, que eu ouço muito. A glicemia dele deve estar alta porque ele tomou sorvete no outro dia no zoológico. Você entendeu? Todo mundo pensa que é o quê? Imagina, comeu muito açúcar, então por isso tá com diabetes. E aí, nessa hora, eu pensei, melhor não explicar. Ele não entendeu ainda que o nosso filho vai ter que usar insulina pro resto da vida. Eu já tinha entendido, porque como eu era enfermeira, eu já sabia que o tratamento era insulina. Só que meu marido não tinha entendido ainda. Então, eu falei assim, olha, vai para casa, fica tranquilo. Eu tranquilizei o meu marido. Falei assim, olha, ele vai ficar aqui comigo, eu vou ficar aqui com ele, você vai descansar e amanhã você volta. E aí, eu fiquei lá junto. E aí, esse manejo, nessa noite, é muito importante fazer muito correto. Porque como o nosso organismo, ele não pode desidratar e você vai repondo insulina, você tem que fazer isso de forma gradual e fazendo um balanço dos eletrólitos no organismo. Então, é muito perigoso essa primeira noite, sabe? E aí, eu fiquei acompanhando junto com ele. E no outro dia de manhã, chegaram para oferecer o café da manhã. E o que deram pro meu filho? Peanut butter jelly sanduíche. O que é isso? Meu Deus Pão com pasta de amendoim e geleia para ele comer. Como é que a glicemia dele ia ficar boa comendo essa bomba? E deram suco, Na UTI. Mas qual que é a ideia deles? Que eles vão entuchar a insulina e vai ficar tudo bem? É essa a ideia? A questão é que, assim, como a criança perde muito peso, e eles têm essa coisa na cabeça que para criança voltar a ganhar peso, ela tem que comer um monte de carboidrato, é isso que eles fazem. Não, o seu filho vai ter fome, porque a fome, depois que você é diagnosticado, é muito grande. Porque você, com não certeza, tá suas células estão com fome energia. lá, você começa a injetar insulina e tal, e você vai tentar recuperar esse peso que você perdeu no diagnóstico. Então, você tem fome aumentada. E aí, eles falam, não, pode dar carboidrato, porque vai ter muita fome mesmo, e pode enfiar carboidratos. Meu Deus do céu. E aí, a glicemia do meu filho não melhorava. E eu, Carol, caiu a ficha. Ó o momento que caiu a ficha pra mim. Veio o médico conversar comigo, falou assim, a glicemia normal da sua criança é de 100 a 200, porque eu questionei ele. Porque eu aprendi na faculdade que a glicemia normal de jejum, né? Nossa, a gente sabe, a gente faz o exame teste de jejum lá, é de 70 a 99. E como é que a do meu filho podia dar de 100 a 200? Porque a glicemia dele não baixava. Aí, eu falei, isso tipo, normal no sentido assim, que os diabéticos vão ter essa insulina mais alta, né? Não que seja positivo, é o normal porque eles não conseguem dar conta de baixar.
isso tá errado. Aí eu falei assim, isso tá errado, não é possível, tá errado. Aí eu comecei a pesquisar. O que eu falei? Eu tenho que descobrir qual é a solução desse negócio. Eu tenho que descobrir. Porque ficar a glicemia no 200 não tá certo. Eu tenho que descobrir. E na verdade era nos 300 que tava ficando. Não era nos 200 ainda. Era no 300. Aí eu fui pro PubMed. Ô, Carol, só um tempinho. Vamos explicar para as pessoas por que é perigoso uma... Nós vamos chegar em tudo isso. Nós vamos chegar. Então, vamos entender aqui, ó. Vamos pensar. Por que a gente não pode ter altas concentrações de glicose no sangue? Eu explico de uma maneira muito simples. O açúcar, se a gente coloca numa panela, ele gruda, a gente faz caramelo, certo? Ele gruda na panela. Uhum. E a mesma coisa acontece quando o açúcar está no nosso sangue, ele gruda onde? Nas proteínas. Então, por isso que a gente mede hemoglobina glicada. Por quê? Uhum. Porque a hemoglobina é a proteína lá do nosso sangue. Aí vai lá, o açúcar gruda e inativa essa proteína. E ela para de funcionar. E isso pode acontecer, gente, ó, nas rugas, quando gruda no colágeno, forma as rugas. Então, esses creminhos anti-age, é melhor você parar de comer açúcar, que vai melhorar suas rugas até. Você vai ficar mais jovem, sabe? Eu explico assim. Pode grudar nas articulações. Existe uma complicação muito comum, que é o frozen shoulder, que encapsula o ombro e dá uma dor muito forte. E tá relacionado assim também, porque o açúcar ele vai lá e ele causa, tipo, como se fosse uma desidratação do líquido das articulações. Líquido então, assim, sinovial. Ele é muito danoso. Ele é muito danoso. Não é para ficar no sangue, ele é para ficar dentro das células. Isso não tem Catarata também, né? Catarata também. Essa é a complicação do diabetes. Uhum. Que é o quê? É manter esse açúcar lá no sangue. A gente não quer, a gente quer ter o quê? A insulina para poder fazer esse ajuste. Então, aqui a gente já entende que o grande problema do diabetes é o açúcar lá no nosso sangue elevado. Porque muita gente pensa o contrário. Não, o problema são as hipoglicemias no momento. Mas a longo prazo, essa glicemia elevada vai gerar, né, todos os problemas que a gente sabe do diabetes. Bom, aí... Por isso que você ficou desesperada para falar assim, não pode ser normal de 100 Não pode ficar nessa altura. Aí eu fui pro PubMed, Carol, falei assim, não, eu vou procurar uns artigos aqui para ver... Porque o que eu pensei? Carol, não tive aquele período de sofrimento, porque o meu filho, sei lá, o que vai ser da minha vida agora? Essas coisas, assim, eu não tive essa parte. Eu pulei essa etapa. Eu fui da fase do quê? Ok, meu filho tem diabetes, qual é o melhor tratamento que eu posso dar para ele, já que não existe a cura ainda? Eu já fui direto nessa etapa. Lá no hospital eu já estava raciocinando assim. Então eu fui pro PubMed e eu achei o artigo do grupo do Type 1 Grit, que é um grupo do Facebook que segue o protocolo do Dr. Bernstein, que é um médico americano, que tem diabetes desde os 12 anos, que ele foi a primeira pessoa a ter na casa dele um glicosímetro, que ele que ele começou a fazer ponto de dedo, né? E descobriu que o que elevava a glicemia dele era o carboidrato. Então, ele criou uma dieta voltada para a pessoa que tem diabetes, para controlar a glicemia. Então, ele tem uma importância fundamental no tratamento do diabetes e ninguém fala muito dele. Por quê? Porque ele instituiu o que a gente usa hoje de bolos alimentar. Ele instituiu que a gente tem que tomar uma quantidade de insulina antes da gente se alimentar. Porque antigamente dava-se uma grande dose de insulina. Antigamente não, porque aqui nos Estados Unidos já peguei gente com esse tratamento. Que é o quê? Dá uma grande quantidade de insulina quando você acorda, come o que quiser durante o dia e à noite toma uma outra dose de insulina. E isso não controla a glicemia, não tem níveis normais, né, que a gente fala, que a gente preconiza tanto. Então, eu descobri esse grupo, descobri o artigo, e aí eu entrei em contato com a autora do artigo. E falei para ela, eu preciso de um médico, eu não tenho apoio. Entendeu? O meu médico não concorda se eu fizer esse regime que você está propondo aqui. Como é que eu vou deixar meu filho comendo 30 gramas de carboidratos diários? Ninguém vai concordar com isso. Porque a recomendação que eu recebi era 50 gramas de carboidrato por refeição e o lanche era sem insulina e 15 gramas de carboidrato. E aí, até porque tem aquela coisa assim, criança precisa de carboidrato para crescer. Né? Criança precisa, não tem como não... E assim,
como é que eu falo? Para você, para você entender a primeira parte, na verdade, entender sobre carboidrato é importante, mas é mais importante você entender a doença que seu filho tem. Porque o que falta para mim, o que eu bato tanto na tecla, é você entender o que é o diabetes tipo 1. Quando você entende o que é a doença, uma vez o Henrique falou, quando eu estava lá assistindo até participei do rebelião lá, do podcast lá que ele faz, né? Não sei como é que chama. Sim. Que eu participei. E ele falou assim, uma coisa muito legal. Ele virou e falou assim, que diabetes não é uma doença, tipo 1, né? De intolerância somente ao carboidrato. Ela é de intolerância a todos os macronutrientes. Por quê? Porque, veja bem, tava eu lá no começo. Me ensinaram a contar carboidratos. Aí meu filho não estava comendo carboidratos e a glicemia dele subia. Como assim? Mas me falaram que eu tenho que contar carboidrato e aplicar insulina. Se meu filho não come carboidrato, eu não aplico insulina. Mas a glicemia dele tá subindo do mesmo jeito. Então, eu percebi que não era só o carboidrato que tinha impacto na glicemia, mas as proteínas e as gorduras também. E nunca ninguém tinha me falado isso. Então, a primeira coisa que você que tá aí, mãe, recebeu o diagnóstico da sua criança, primeiro você precisa entender o que é a doença que seu filho tem. O que é? Depois, insulinas. Insulinas. Tem que saber manejar. Tem que saber qual insulina você vai usar para cobrir essa proteína e essa gordura, que ninguém te fala. O médico nunca, do meu filho, me ensinou que existia uma cartela de insulinas, que não existe só a insulina que ele me prescreveu lá no hospital. Que eu tinha a possibilidade de usar vários tipos de insulina, dependendo do que meu filho estava comendo, da situação. E terceiro, o mindset. Diabetes é uma doença comportamental também. A gente tem que trabalhar estresse, a gente tem que trabalhar noite de sono, a gente tem que trabalhar algumas coisas aqui nessa parte do mindset que eu falo que hoje o meu tratamento, mais do que ensinar como comer e como usar as insulinas, mas é também trabalhar a questão de que você tem uma doença crônica e que você pode hoje fazer tudo certo e amanhã ela vai estar lá de novo para você quando você acordar. Amanhã ela vai estar lá, ela não vai embora. E amanhã vai ser um novo dia e pode dar tudo errado. Ou como pode dar tudo certo. E todo dia você vai ter que acordar e enfrentar aquele dia, sabe? Viver cada dia de uma vez. Até porque a gente, cada dia é diferente. Cada dia a gente tem uma aflição, cada dia a gente tem um desafio, né? Cada dia a gente conseguiu descansar mais, conseguiu descansar menos, né? Então vai ser você cada dia. Por isso até que quando a gente, né, critica tanto esse negócio de contagem de calorias, porque que não faz nenhum sentido, porque cada dia você é uma pessoa, quanto que você vai saber qual que é o seu mínimo ou máximo de calorias por dia? Nós vamos chegar nisso também. Então, o que aconteceu? Eu escrevi para ela, aí ela falou assim, Carol, entra lá no grupo do Type 1 Great, né? Compra o livro do Dr. Bernstein. Aí chegou o livro do Dr. Bernstein. E eu lia e eu chorava. Tem até aqui toda arrepiada já. Tem até o livro do Bernstein aqui. Eu lia e eu chorava. Eu chorava. Eu tinha certeza que eu tinha achado a solução. Eu tinha certeza, eu queria contar pro mundo. Quando eu li isso, eu falei assim, eu preciso contar pro mundo. E aí eu abri meu grupo no WhatsApp das mães. Eu falei assim, gente, eu achei a solução. Diabetes, ó, eu pensei assim, como é que o Dr. Bernstein lá, 87 anos ele tem, tratando o diabetes dele com dieta? Eu falava assim, eu tô aqui sofrendo nessa montanha-russa, não tô conseguindo controlar a glicemia do meu filho. E se eu mudar o que ele coloca dentro da boca dele, a glicemia dele controla? Eu falei, gente, não é possível que ninguém nunca falou isso. Que é tão simples, que tem que ser feito. Aí eu falei, eu precisava contar pro mundo. Aí eu abri o grupo lá no WhatsApp. E comecei a mãe botava lá. Comeu no café da manhã pão integral. Aí eu falava, gente, vamos fazer uma receitinha low carb, um pão low carb. Usar as farinhas de amêndoa. Vai melhorar isso. Aí a mãe fazia e voltava. Carol, não acredito. Olha o gráfico da minha filha. Que lindo que ficou. Entendeu? E aí eu fui falando as possibilidades. Porque assim, ó. Hoje em dia eu falo que a dieta do meu filho ela é mais variada
do que antes dele fazer low carb. Por quê? Porque antigamente era só assim, ó, arroz, feijão, bife, uma folhinha de alface e tomate. Arroz, feijão, bife, uma folhinha de alface. Hoje em dia, existe um mundo de receitas low carb. O mundo! A dieta do meu filho nunca vai ser restritiva, do tanto de opções que tem. Né? A gente precisa explorar isso. E na hora que eu vi e falei assim, gente, substitui esse leite aí. Esse leite aí tá subindo. Toma um leite, faz um leite de coco caseiro, que vai dar menos impacto. E a mãe voltava e tinha resultado. Aí eu conseguia mostrar para ela que existe uma outra opção. Porque o grande problema que eu vejo não é porque eu, Carol, sou muito extremista e que minha dieta do meu filho é muito restritiva. É porque a pessoa que quer tentar, ela tem que ter apoio do médico e ela tem que ter as ferramentas, por exemplo, prescrever a insulina regular, que é o que meu filho usa, que os médicos não prescrevem porque acham que é uma insulina antiga, ultrapassada, que hoje em dia existe a Fiasp, que quase mata as crianças de hipoglicemia de tão potente que ela é na lua de mel. Que eu já peguei vários casos de hipoglicemia grave em crianças por aplicação de Fiasp na lua de mel, tendo que ir para o hospital convulsionando. E eu já salvei várias dessa situação, porque não prescreve insulina regular para refeições de baixo carboidrato. Se a pessoa escolheu fazer isso, ela tem o direito. Ela tem que saber que existe esse caminho, e se ela quer optar, ela tem que ter apoio do médico e das ferramentas necessárias para seguir esse caminho. E é isso que eu defendo. É isso que eu defendo. E o que eu noto do seu relato é que você foi proativa. Muito. Você não aceitou o tratamento assim, olha, faz assim, injeta assim, tarará, e vai viver sua vida. Vida normal. E o que importa é que você injete de manhã, injete de noite. Não, você falou assim, não vou aceitar ficar com essa glicemia de 100 a 200, ficar nessa montanha russa. Né? A minha visão é a seguinte: não importa o que você faça, se você chegar para mim e tiver glicemias normais, entendeu? Não importa. Se você quer ir para um caminho que não exige de você contagem de carboidratos e macronutrientes, se você quer para um caminho que você vai ter que andar grudado numa balança no Fat Secret, se você quer ter tranquilidade e paz, mudando o jeito com que você se alimenta, porque é muito simples, e utilizando as insulinas corretas, eu vou te ensinar esse jeito. Eu vou te dar essa possibilidade. Agora, se você quiser contar carboidratos e aplicar insulina, também vou te ensinar esse jeito. Entendeu? A pessoa, ela tem que ser autônoma no tratamento dela. A pessoa que tem diabetes, ela tem que saber as opções, ela é protagonista do tratamento dela e ela tem que escolher. Só que ela tem que saber que o que vai prevenir as complicações no futuro são as glicemias normais. Independente do caminho que ela trilha, é assim, existem vários caminhos para Roma, mas tem que chegar na Roma, que são as glicemias normais. E aí ela escolhe o que ela quer. Para mim, não foi me dada essa opção. Entendeu? Eu tive que ir atrás. Imagino que para a maioria, né, Carol? Assim, então, eu acho que isso é que todo mundo ouve. Então por isso que hoje eu defendo que seja dada a opção. Agora é assim, vamos pegar um exemplo aqui. Mas para criança é difícil, porque criança vê as coisas, vê os amiguinhos comendo, quer comer. Ok, beleza. Para essas situações, eu falo assim, vai armado para guerra. Vai armado. Por isso tem que conhecer todas as insulinas. Você vai usar uma insulina mais potente. Vai ser um momento de exceção, entendeu? Nada é perfeito, nada é 100% certo. Não sou dona da verdade. E você tem que saber o que fazer. Né? Você tem que saber o que fazer, você tem que ser instruído. Eu, como educadora em diabetes e como enfermeira, eu tenho que ensinar meu paciente a usar todas as insulinas que a gente tem no mercado, para quais situações, quando tem o pico, quando tem paladura. Eu tenho que fazer isso, eu deixar a pessoa instruída com conhecimento, para que na hora que ela tiver frente às situações, ela consiga tomar a decisão no tratamento dela. Porque eu não vou estar lá todos os dias junto com ela, grudada na pessoa, entendeu? O meu filho, eu tenho que ensinar para ele cuidar do diabetes dele. Por quê? Porque eu não vivo isso na pele. Eu não sou eu que estou injetando insulina todos os dias na minha vida, lá no meu braço. Não sou eu, é o meu filho. Então eu tenho que ensinar para ele todo esse conhecimento, passar para ele das ferramentas, assim como eu dou para os meus pacientes, para que
o próprio paciente decide o que ele quer fazer. E também porque uma hora ele vai ser independente de você, né? Exato, ele vai na casa dos amigos, ele vai ser adolescente, ele vai ser confrontado com um mundo aí que tem um monte de coisas que, vamos dizer assim, situações da vida do cotidiano. Às vezes alguém vê aquela pessoa assim, só um pedacinho, qual um pedacinho, não, 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 e aí fica naquela situação. Eu tenho que abrir a insulina 20 minutos antes, como é que eu vou fazer agora? E isso é importante também que as pessoas que não estão nesse contexto de diabetes, tipo 1, saibam que, sabe, a gente tem que repensar essa coisa de ficar oferecendo, forçando, porque a gente nunca sabe o que a outra pessoa tá passando. Ninguém vem com uma etiqueta na testa. Porque tem diabetes tipo 1, né? Sou diabético tipo 1, sabe? Então, gente, assim, docinho foi muito colocado como coisa de criança, coisa, um agrado, não sei o quê, mas é um tipo de coisa que a gente tem que ficar mais esperto de que não é assim inócuo, né? E a outra coisa, assim, que eu acho interessante a gente falar a respeito disso, do mindset que você falou, que é o que eu noto com mães que, não só de filhos que têm diabetes tipo 1, mas também aqueles de filhos que têm autismo ou epilepsia, né? Que elas às vezes preferem um remédio ou fazer tratamentos tradicionais porque ficam com dó. Ele já tá passando por uma coisa tão pesado, eu ainda vou tirar o doce dele, eu ainda vou tirar o macarrão dele, poxa, né? Já tá passando por tanta coisa. Então, sabe o que eu vou dizer? O que eu falo sobre isso? A sensação de você sentir a sua glicemia normal, em níveis normais, vale muito mais do que a sua sensação só naquele momento de você comer a bomba de carboidratos. De comer o glúten, que faz mal pro autismo, que a gente já sabe. Entendeu? Quando eu converso com meu paciente, ele fala assim, Carol, eu era uma pessoa cansada, hoje eu tenho energia. Hoje eu consigo fazer exercício físico depois que a minha glicemia normalizou. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, pra mim, hoje, eu vejo assim, eu preciso, primeiro, mostrar para a pessoa o empoderamento. Entendeu? Eu preciso trazer para ela que ela pode sim ter uma vida longa, saudável com diabetes, que ela não está fadada a ter as complicações do diabetes. Primeira coisa que eu preciso tirar esse mito da cabeça da pessoa. Segundo, quando a pessoa ela vem para mim e a gente vai fazendo pequenas mudanças e ela começa a se sentir bem, isso motiva a pessoa a ir buscar a tão sonhada glicada de 5. Não sou nem eu que mais imponho isso para ela. Porque ela se sente tão bem que ela vai querer cada vez mais melhorar o tratamento dela. Ela se sente confiante porque ela começa a ver resultado e ela fala, eu consigo fazer isso. Porque eu estou vendo resultado. Agora, você ficar indo no médico 2 vezes por ano, tendo 40 minutos numa consulta, você vai aprender alguma coisa sobre diabetes? Claro que não. Não. Sem chance. Não vai. Então, se você não for atrás do conhecimento, você que é mãe aí, estudar e ir atrás do conhecimento. Eu chorava, eu não entendia nada de inglês quase. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fui... Só vocês terem uma noção do que é a força de uma mãe. Eu fui no Target, aqui nos Estados Unidos, é um supermercado. Eu cheguei lá e não conseguia comprar nada, porque meu inglês era muito ruim. Era muito ruim, não sabia falar uma palavra. E o que eu fiz? Eu me matriculei tudo que era em escola de inglês, assim, tipo na igreja, gratuita, porque eu também não tinha dinheiro para pagar, porque eu morava na moradia estudantil, meu marido veio para cá para fazer MBA, para quem não sabe. Então, eu não tinha condições, assim, a gente pegou todas as nossas reservas para pagar um MBA aqui nos Estados Unidos, que custa muito caro. E a gente morava na moradia estudantil. E aí, eu estudava. E eu estudava assim, meia-noite, colocava o Lucas para dormir, meia-noite eu ia lá pro Community Center, sentar e estudar inglês. E eu falava, eu tenho que conseguir ler esse livro. Eu tenho que conseguir ler esse livro. Não é possível que eu não vou conseguir entender o que está escrito aqui. E eu chorava, porque eu queria entender. Até eu não devorar esse livro inteiro, entender o que está escrito, eu não parei. Eu não parei. E aí, quando eu descobri tudo que falava aqui no livro e tudo mais, eu publiquei o artigo do meu filho, porque eu falei assim, ó, do mesmo jeito que eu achei esse artigo da doutora Belinda, né, do Type 1 Great, outras pessoas vão achar. Outras pessoas vão poder achar o artigo do meu filho e vão poder ter acesso à informação.
Isso que você falou é sensacional, porque os pais têm que entender que, pelo contrário, eles não estão adicionando um outro sofrimento para o filho, tirando essas bombas de carboidrato. Eles estão adicionando libertação para a vida dele, normalizando a vida deles. Então, cada vez que vier esse sentimento, estou privando o meu filho do carboidrato, não. Se você der o carboidrato, você vai estar privando o seu filho de ter a liberdade de se sentir bem. Eu não entro numa briga para perder, eu entro na briga para ganhar. E eu sei que é injusto eu tentar fazer o corpinho do meu filho lutar com uma bomba de carboidratos com uma insulina que é exógena. Com uma insulina que eu vou injetar na periferia, que já começa a ter erro lá na administração da insulina. Porque o corpinho dele não vai absorver altas doses se eu injetar tudo no mesmo lugar. Eu falo que é como formar uma poça d'água embaixo da pele do tanto daquele de insulina. Seu corpo não absorve perfeitamente isso. Ele vê como se fosse um corpo estranho, esse tanto de insulina que você está injetando. Então, como Quanto menos, melhor, né? Essa matemática vai dar certo? Não vai dar certo nunca. Não vai dar certo nunca. Então, o meu filho, hoje em dia, ele não tem dieta limitada. Eu mostro lá no meu YouTube. Agora eu tô fazendo tipo vlogs da minha vida real, da minha vida do meu dia a dia que o meu filho come. E é assim, gente, quando você senta com o seu filho, explica para ele a condição que ele tem, dá as opções para que ele escolha, ele passa a ser protagonista do tratamento dele, porque ele escolheu que, dentro daqueles alimentos que tinha, ele escolheu quais que ele queria se alimentar. Quais que ele queria, quais que ele gosta. Eu não obrigo meu filho a comer chuchu se ele não gosta de chuchu. Para mim não faz diferença, entendeu? O importante é ele comer a proteína dele adequada, porque eu entendi que para minha criança crescer, ela precisa de níveis de quê? De proteína adequada, entendeu? Que tem os aminoácidos essenciais, que vai fazer ele crescer. Eu associo a proteína aos tijolos. A proteína são os tijolos da casa, então ele precisa ter os tijolinhos para formar os tecidos, os ossos, os músculos, né? E aí a energia tem duas fontes possíveis, a de carboidrato, que ela tem uma influência muito maior, mais rápida na glicemia, e a de gordura. Então, poxa, né? Que melhor dieta te fornece uma quantidade de proteína adequada e energia mais direcionada para gorduras do que para carboidrato? Uma dieta de baixo carboidrato, uma low carb, cetogênica, etc. E você estava falando no nosso grupo, que a gente está num grupo de profissionais, né? Carol, você estava mostrando as principais diferenças entre a dieta do Dr. Bernstein e a dieta da cetogênica. Explica pra gente. Isso. Muita gente pensa, isso é muito importante falar. Muita gente pensa que pela quantidade de carboidratos que meu filho ingere diariamente, ele está fazendo uma dieta cetogênica por conta da quantidade de carboidratos. Mas o objetivo da dieta para quem tem diabetes é um pouco diferente. Então é assim. Existem patologias, situações no quais exige que você tenha níveis de corpos cetônicos elevados na glicemia. No diabetes, para você ter bom controle glicêmico, você não precisa ter aumento dos corpos cetônicos. Você precisa ter o quê? Consumir uma quantidade adequada de carboidratos para que a sua glicemia não dê pico, que coincida com a insulina, porque a gente está o tempo todo competindo, tentando juntar o quê? A velocidade de digestão do alimento com a ação da insulina, para ter gráficos mais suaves. A gente está o tempo todo tentando fazer isso. Então, não há essa necessidade de comer mais gordura, de acrescentar, tomar, por exemplo, o MCT oil. Não há necessidade para você fazer aquelas bombinhas de gordura, né? Fat bombs. Não há necessidade. Que é diferente, por exemplo, para um epiléptico ou para uma pessoa com epilepsia, perdão. Exato. Ou uma pessoa com... que a gente acabou de falar. Com autismo, né? Exato. Ou Alzheimer também. Então, precisa aí o que acontece? A proteína, parte da proteína que a gente come, que é o que vai trazer energia para o meu filho, para ele realizar as tarefas diárias, por isso que ele consome mais proteínas também, ela tem uma conversão mais lenta para a glicose. E a gordura que a gente consome é a que vem natural do alimento. Então, por exemplo, a picanha com aquela gordurinha, o frango com a pele, a gente não tira a gordura do alimento, entendeu? E a gente não acrescenta também, a gente come a natural que vem do alimento. Né? Mínimo para cozinhar.
né? Essa é a questão. E por que que a gente faz isso? Porque a gente sabe, gente, que a gordura, ela tem um impacto muito tardiamente lá na glicemia. Ela vai subir de 6 a 8 horas, mais ou menos lá na frente, às vezes, e pode ficar impactando até 24 horas, dependendo do alimento que você consome. Então, não é vantagem para a gente consumir excesso de gordura. E a gente vai tirar os nossos nutrientes, né? Que eu falo para o meu filho crescer, da própria proteína. Agora você vai perguntar assim, bom, mas eu sou vegano, vegetariano e eu posso fazer essa dieta? Pode também. O próprio Dr. Burns, ele dá exemplo de outras fontes que você pode utilizar para substituir a carne. Mas, assim, tem que lembrar que a maioria das fontes proteicas que os vegetarianos e, né, os veganos usam vem de grãos. E grãos impactam na glicemia. Certo? Uhum. Por exemplo, de soja, tofu, essas coisas. Vai ter um certo impacto na glicemia. Não vai ser que nem a carne, né? Não vai ser o mesmo... Porque vem junto do grão, vem um pouquinho de carboidrato junto. Isso, então vai aumentar... um pacotinho, né? Vai aumentar a quantidade. Mas isso não é que te impeça. A gente respeita o jeito que você quer manejar as escolhas pessoais. As suas escolhas pessoais. A gente não tá querendo pôr nenhuma dieta aqui em ninguém. A gente tá querendo mostrar que existe um outro caminho que é mais seguro. Por quê? Vamos colocar aqui. O grande medo que nós pais temos é justamente o nosso filho ter uma hipoglicemia noturna e a gente não perceber. Por quê? Porque o sensor, ele é uma tecnologia cara. Ela não está disponível para todas as pessoas, acessível para todas as pessoas, não é dada no SUS. E para você conseguir ter um pouquinho de tranquilidade, conseguir dormir, você tendo o sensor que meu filho usa, ele tem alarmes. Então, se a glicemia dele sair da meta, ele vai me avisar. Isso te dá mais tranquilidade para você conseguir dormir. Se você não tem isso, você vai ficar acordando durante a noite, vai fazendo ponta de dedo, né? Fazendo a glicemia capilar. Então, quando você pensa, vamos pensar aqui, ó. Tem até um post meu que eu falo assim: se eu der um bolo normal pro meu filho e aplicar 5 unidades, e der um bolo low carb e aplicar 1 unidade, qual que eu tô colocando a vida do meu filho mais em risco de ter uma hipoglicemia? O que eu tô injetando 5 unidades. 5 unidades. Então, eu falo que dormir cedo, comer uma refeição low carb, aplicar menos insulina, isso vai te trazer uma tranquilidade à noite, mesmo que você ainda não tenha sensor, né, essas tecnologias, vai te trazer essa tranquilidade. Por quê? Porque seu filho vai dormir, ele não vai ter mais insulina ativa do jantar. Ele já vai estar usando pouco, ele vai ter, entendeu? Já vai ter acabado esse efeito, jantou cedo, e administrou pouco insulina, porque doses maiores de insulina duram mais. Duram mais. Então, se você injeta muita insulina, uma insulina que é para durar, sei lá, 5 horas que a gente conta da regular, ela pode chegar a durar 6, 8 horas. Se você injetar uma grande dose. Aí você... E também, assim, eu imagino, não sei, uma pergunta. Que você costuma sempre na alimentação da noite manter um padrãozinho para ter aquele padrão. Não é negociada a janta. Eu falo pro meu filho, todas as bombas que ele quiser comer, se um dia ele quiser comer, meu filho, ele não tem muitas as vontades. Eu vou dizer que a gente está bem, assim... Acostuma. Os nossos hábitos já mudaram, né? A gente não fala mais que a gente faz dieta, a gente segue um estilo de vida, né? É o que tem em casa para comer. Ponto. Um estilo de vida. Nem entra essas coisas em casa. E a noite não é negociada. Por quê? Porque 8 horas do nosso tratamento, a gente passa dormindo. Se eu garantir 8 horas de sono tranquila, com a glicemia estável, com certeza a glicada do meu filho vai melhorar, né? E ele vai crescer, porque a gente sabe que glicemias elevadas noturnas impedem a liberação do IGH, do hormônio do crescimento. Então, garantir uma boa noite de sono também controla o cortisol, controla várias coisas. Tem vários benefícios ter uma boa noite de sono para a criança. E o que eu vejo é muitos pais colocando a criança com, às vezes, glicemia de 200, porque tem medo de ter hipoglicemia noturna. Então, falta um pouco também, que nem eu falo, aí a gente entra no entendimento de insulinas, né? De a gente ajustar as doses. E entendimento do que é um valor de glicemia normal para uma criança. Porque muita gente acha que já está lá no 80, já tem que tomar açúcar, já tem que tomar um suco para subir, porque 80 já é hipoglicemia. Ou quer que aumente muito para compensar, né? Ah, vou deixar lá no duzentão, porque aí vai baixando e não baixa. Porque tá com excesso de insulina, muitas vezes uma basal aumentada, excesso de insulina basal, né? Que é a insulina que nos mantém vivo. Eu explico assim, ó.
pro meu filho, filho, essa insulina é o que te mantém vivo. E essa insulina é para você se alimentar. Eu explico mais ou menos assim, e ele entendeu, né? Que é bem tranquilo. Por quê? Porque essa insulina basal, ela vai controlar a produção que a gente tem de glicose lá no nosso fígado. Quer dizer, a gente já produz glicose naturalmente, mesmo a gente não estando se alimentando. Exato. Né? Pela Então, gliconeogênese. ela faz isso. E eu falo que o segredo todo da insulinização tá, sim, na técnica correta, de aplicação, dos locais e tal, mas também na basal. Se não tiver uma basal ajustada, a casa não para em pé, que eu falo que é o terreno, né? A gente tem que primeiro preparar o terreno para depois construir a casa em cima. Então, assim, existem várias... A gente fala tips, né? Existem vários truques, dicas pro controle do DNU. Quando a gente fala em dieta, lógico, ela tem um maior impacto na glicemia. Mas existem tipo umas 10 coisas que a gente precisa aprender além da alimentação para a gente conseguir chegar no controle assim de ter glicemias normais. E para fazer essas etapas, assim, não se desespere, por exemplo. Eu vejo muita gente assim, meu filho foi diagnosticado com 10,9, a glicada dele, tá? E aí, depois de 3 meses, ele já estava com 4,8. Por quê? Porque eu agi rápido, eu já captei o negócio. Só que, quando eu pego um paciente, eu explico assim, ó, qualquer melhora no seu tratamento é significativo. Qualquer uma. Por quê? Porque o Dr. Bernstein, com 40 anos, quando ele foi estudar medicina, ele conseguiu reverter todas as complicações do diabetes, inclusive doença renal nível 3, com controle glicêmico. Então, nunca é tarde para quem está aqui nos assistindo começar a ir para o caminho certo. Agora eu tô velho, muitos anos. Já... Ou assim, agora eu já tiro de letra. Eu já fico mal, quase morro, e aí eu como uma... Eu sei que bala que eu como que sobe minha glicemia mais rápido. Se subir demais, eu já sei a quantidade de insulina. Tá bom, do jeito que tá bom. Ou assim, não posso largar a mão da minha cerveja. Adulto tem o problema da cerveja, né? Então eu tomo à vontade a minha cerveja, porque depois eu injeto insulina e tá tudo bem, né? Então não é assim. Ainda dá tempo, né? Quanto mais cedo você arrumar, melhor. Tá perguntando o livro. Então é assim, o livro eu vou pegar o nome aqui e vou colocar no... É esse livro aqui. Mas eu posso te dizer que o meu tratamento hoje, que eu faço no meu filho, ele é uma junção de vários livros. Eu não posso indicar só um, entendeu? Eu tenho que falar de todos os... Aqui tem alguns, aqui tem mais livros. Por quê? Porque o Dr. Bernstein, ele não ensina a contagem de gorduras. Ele ensina a contagem de proteínas. E hoje, qual a dieta que o Dr. Bernstein faz, que é comida de verdade, né? É óbvio, ele não precisa ficar corrigindo a gordura dele. Agora, se você come uma receitinha low carb, que ela tem mais gordura, por exemplo, um quiche low carb, vamos colocar aqui, que vai a farinha de amêndoas, que vai queijo, creme de leite, a quantidade de gordura, ela ultrapassa a quantidade que a regular dá conta, que é a que a gente usa no protocolo. Então, eu preciso, às vezes, contar essa gordura. Então, Carol, hoje em dia, nos meus pacientes, eu desenvolvi Porque é exceção, né, Carol? Você estava falando que o certo é ter o da comida normal. Você fazer uma quiche não é uma comida normal, já é uma comida... Uma quiche, então é assim, ó. Vamos colocar, como é que eu lido com isso? Aqui, no Ano Novo, no Natal, eu faço mousse low carb, de chocolate que meu filho gosta. Então, é uma receita que eu faço no momento. O meu filho vai lembrar que o Natal na minha casa tinha mousse de chocolate no Natal. Só que vai creme de leite, aumenta a quantidade de gorduras, né, do próprio chocolate. Então, eu tenho que fazer uma correção dessa gordura também. Então, alguns detalhes a gente precisa aprender. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, gente, vai vivendo um dia após o outro, vai melhorando, vai aprendendo com os erros. Diabetes é tentativa e erro. É tentativa e erro. Não existe uma receitinha de bolo que eu vou passar para você aí, para você cuidar do seu diabetes, que é a mesma do meu filho. Porque o meu filho, por exemplo, se ele tem ainda um pouquinho de produção de insulina lá, as doses do meu filho vai ser menor. Se você não tem mais nenhuma produção, a dose vai ser diferente. Se você tem diabetes estipulada, que é diabetes tipo 1 do adulto,
você pode ter uma destruição muito menor. Você tem ainda uma reserva ainda boa de insulina lá no seu pâncreas ainda, que você não precisa de de altas doses, entendeu? Às vezes dá para você comer. Você falando nisso, eu lembrei de uma coisa, que eu não sabia, eu soube quando eu fui fazer a live com o Altran sobre doença autoimune, eu não sabia que DM1 era uma doença autoimune. E aí eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, eu sei que você pode diminuir o progresso da doença autoimune com uma dieta que regularize a sua saúde do intestino. Gente, isso é um negócio assim. É outra coisa que eu queria gritar pro mundo. Então, que eu quero que o mundo saiba. Isso, se você der uma diminuída nos anticorpos, melhorando a qualidade do seu da sua. Vamos lá. Do seu intestino, você diminui o progresso da DM1, né? Então é assim, gente, não tem. Por que diabetes não é uma doença que a gente previne diabetes tipo 1? Porque não existe uma causa ainda. A gente bate o martelo e fala assim, essa é a causa. Mas existem muitos estudos, né, com possíveis causas. Então existe um grupo que chama Paleomedicina, que é um grupo húngaro que estuda muito DM1 e doenças autoimunes em geral. E o que eles falam? Que uma das causas do diabetes tipo 1 é a introdução precoce de leite, que não é o leite da mãe. Gente, uso de fórmulas, até o próprio leite de vaca, se você introduz... Toda arrepiada aqui já. Se você introduz e não tá... Ó, até esse autor aqui, que é bem famoso, ele tem um capítulo que ele fala do leite, gente. Não é da minha cabeça, não, tá? É tudo baseado em evidência científica. E ele fala que a nossa barreira intestinal é o que separa o que vai entrar para dentro do nosso organismo e o que vai ser eliminado. E se tem um furinho ali, né, tá com algum problema que rompeu essa barreira, pode entrar proteínas e substâncias dentro do nosso organismo que ativam o nosso sistema imunológico contra essas substâncias que acabaram passando. E uma delas é o leite, o glúten. O glúten também, gente. O glúten está super relacionado com a permeabilidade intestinal. Então, quando entra essas substâncias no nosso organismo e ativa o nosso sistema imunológico, a gente produz um anticorpo. E muitas vezes esse anticorpo ele se confunde, vai lá nas nossas células beta e ataca elas também. Mas as células beta, elas não são ilesas. Então, saiu um estudo muito legal, recente. Eu até queria postar lá no grupo. Por quê? Porque assim, ó, vamos entender aqui. O que é o normal, gente? O normal, a gente tá com a glicemia lá nos 80, que a gente fica a maior parte do tempo, nós que não temos diabetes. Aí a gente come, dependendo do que a gente come, dá uma subidinha, vai lá no 100 e volta, né? Se eu comer a minha alimentação low carb, quando eu usei o sensor, aconteceu isso. Mas se eu comer um pouquinho mais de carboidrato, pode chegar até 120 e depois já volta para os meus 80. A pessoa que tem diabetes, o que acontece, gente? Ela não tem essa produção, já tá prejudicada lá de insulina, certo? Aí, vai subir a glicemia. Quando passa do 140 é o nível que eles encontraram, que é quando as nossas células beta, elas trabalham na potência máxima. Que elas já estão assim, sabe? Super ativa, porque ela não quer que tenha esse valor né, de glicose no sangue. Aí, expõe uma proteína. Na hora que expõe essa proteína, o nosso corpo reconhece isso como corpo estranho, vai lá e ataca. Isso se chama glucotoxicidade. Então, algumas células, o que elas fazem? Para elas se proteger da destruição, elas entram no estado como se estivessem hibernando. No estado que ela estivesse lá adormecida, que eu falo. Para se proteger dessa destruição, né? Do sistema autoimune que vai lá e destrói elas. E aí, quando a gente normaliza a glicemia após o diagnóstico, essas células que estavam lá adormecidas, elas voltam a funcionar. Isso se chama lua de mel. E quando você entende que se você der um ambiente propício para essas células se manterem, né? E voltarem a funcionar, e você pode prolongar esse período por tempo indeterminado, com o quê? Com dieta e insulinização, porque você vai dar só um pouquinho de insulina. Eu usava insulina diluída. Só um pouquinho para ajudar essas células que já não estão mais 100% a funcionarem. E aí, eu dava uma alimentação extremamente nutritiva e densa, que é bicho e planta para o meu filho. Bicho e planta.
a alimentação mais nutritiva que existe no mundo, e dar um pouquinho de insulina diluída, eu consegui preservar essas células do meu filho. Então, o meu filho, ele nunca teve uma glicada maior que... A maior foi 4,9. Ele nunca teve uma glicada maior que isso. Por quê? Porque eu consegui, lá no início, eu já entendi esse mecanismo e preservei essas células dele que ele tinha lá. Então, hoje em dia, o controle do meu filho é muito mais fácil. Aí você vai falar assim, ah, Carol, então já tá explicado, é porque ele ainda está na lua de mel. Gente, vamos colocar aqui, não é que é fácil, porque não é fácil. São 180 decisões que uma pessoa que tem diabetes tem que tomar durante o dia. São 180, já tem um estudo falando sobre isso. Não é que é mais fácil. É porque existe uma frase que eu agarrei, assim, no livro do Dr. Bernstein, que me fez... explodiu na cabeça, que eu entendi um negócio. Ele fala assim, ó. Se você ainda tem célula... Ele fala isso, ele fala isso. Eu vou repetir de novo. Se você ainda tem células beta lá no seu pâncreas preservado, você carrega com você a sua própria cura. Ele diz isso. Se um dia alguém muito inteligente, porque eu falo que eu acredito em Deus, mas eu acredito também nos cientistas, nas pessoas inteligentes que vão descobrir a cura um dia. Falo que se você descobrir uma maneira de você bloquear, parar esse ataque autoimune do organismo, né, que tem muita gente estudando aí quantas doses de vitamina D, tem várias pessoas já fazendo esses estudos. Se você consegue fazer parando de agredir o intestino. Quem sabe essas células que estão lá, elas não podem voltar, entendeu? A se regenerar e a... Ninguém sabe. O Dr. B, ele tem uma outra suposição. Ele fala que as células alfa, porque o nosso pâncreas, só 5% é células beta. O nosso pâncreas, ele tem funções paróquinas, várias funções lá, ele tem, né? Tem várias. O glucagon também é de lá. As células alfas, que são as produtoras do glucagon. Exato. Então, elas podem ser convertidas em células beta. Existe essa possibilidade. Uau! Então, talvez aí pode estar... Eu não sabia disso! Pode. E aí pode estar o caminho para você investigar e descobrir a cura. Gente, que babado científico. Não sabia, que nem o cérebro, né? Que eles falam da plasticidade cerebral. Se você perde uma função de um determinado lugar do cérebro, os outros vão se... Né, os outros regiões do cérebro que não faziam aquela função passam a fazer, e existe essa possibilidade com o pâncreas. Pode. Então, aí, gente, é assim, ó. Eu sei que existe uma dificuldade na leitura do livro. Agora, fazer minha propaganda, tá? Eu sei que existe uma dificuldade na leitura do livro. É um livro muito denso, de 700 páginas. E não é o que você usa para fazer o seu curso, não é o livro, né? Traduzido. É isso que eu quero comentar aqui, gente. Porque eu fiz o guia do Diabetes Home Guide, que está aqui na minha mão, mas ele não é a versão que foi para designer, né? Mas é assim, gente, é assim, ó. Qual que era o meu sonho? O meu sonho era eu chegar em casa com meu filho e com 2 insulinas na mão, que foi o que eu cheguei, que eu olhei e falei assim, o que eu vou fazer com isso agora? Porque eu cheguei com 2 insulinas em casa e com meu filho com diagnóstico de diabetes. E agora? Aí, quando eu criei o Diabetes Home Guide, eu falei, eu vou criar um guia para entregar de presente para todas as mães, para todo mundo aí que me segue, entendeu? Não vou cobrar, é gratuito, é gratuito. Você vai receber na sua casa, entendeu? Vai baixar, fazer o download. Só o link não tá liberado ainda, porque eu não consegui fazer a página, mas ele será liberado. Você vai baixar e você tem tudo o que eu faço no tratamento do meu filho, tá aqui. Tudo. Quantos anos o seu filho tem? Alguém perguntou e eu... Meu filho tá com 7. Meu filho tá com 7. Ó. Vocês estão me entendendo? Esse daqui, ó, é o índice. O que tem dentro do meu guia? Tem tudo isso, ó. Ele explica os tipos de diabetes, diabetes tipo MOD, entendeu? Porque não tem só um tipo de diabetes. Tem vários. Então, ele explica o que é uma glicemia normal, o que você tem que fazer para tratar uma hipo, uma hiper. Ele explica o que acontece em casos específicos. Por exemplo, vou tomar anestesia geral. O que eu preciso tomar de cuidado? Ah, e como que faz quando tem... Quando vai fazer exame? Tipo a gente que tem que ficar de 10 a 14 horas de jejum. Então, gente, uma grande questão aí é assim, ó. Se a gente entende que o nosso fígado, ele nunca vai parar de produzir glicose, ele sempre vai estar lá produzindo,
por que eu vou deixar esse paciente, essa pessoa que tem diabetes, sem insulina, sem nenhuma insulina? Eu não posso fazer isso, porque senão ele vai continuar subindo a glicemia dele, ele vai ter uma hiperglicemia e pode entrar no quadro de cetoacidose diabética por falta de insulina. Então, eu tenho que continuar dando insulina para esse meu paciente. Ó, critérios de diagnóstico. Muita gente não sabe diagnosticar diabetes ainda. Confunde muito diabetes tipo A com diabetes tipo 2. Tá errado. Então, aqui tem critérios. Aqui tem explicando direitinho como... Ó, todos os procedimentos... Estou fazendo propaganda porque, assim, gente, deu muito trabalho para fazer isso, para resumir tudo aqui, entendeu? Não, gente, e é uma coisa também que, assim, né? Quem precisa... Sabe o que me dá mais agonia, Carol? Oi. Quem precisa ouvir isso não tá aqui. Entendeu? Porque a pessoa fica tão assim de eu já não aguento mais, a minha vida já virou de cabeça para baixo, não quero fazer o que o médico mandou e acabou. Então, gente, por favor, enviem o arroba da Carol para todo mundo. Você não sabe que às vezes que a pessoa tem diabetes ou não tem, tipo 1. Manda para todo mundo, compartilha, vamos ajudar o canal dela a crescer. Vamos ajudar porque quanto mais o canal é maior, Carol, mais as pessoas veem que aquilo ali é um negócio relevante, né? Ó, então, quem não segue a Carol, ó, já aproveita aqui na setinha, já clica aqui e já segue ela. E se você tem diabetes tipo 1 ou o seu filho tem diabetes tipo 1, você atende, né, Carol, individualmente tem o curso. Gente, é assim, tem o curso, que são os vídeos gravados, porque é muita informação, vamos colocar aqui, né, a real. É muita informação para você aprender em pouco tempo. Então, o que a gente pensou? Eu tenho que dar esse conteúdo mastigado, porque nós, hoje em dia, a gente não tem tempo, entendeu? As coisas estão acontecendo e eu tenho que, às vezes, lavar a louça, eu tenho que cuidar do meu filho, preparar o almoço, e eu vou ouvindo as aulas do curso. Vídeo. Você vai fazendo suas tarefas diárias, a mãe tá lá e ela vai ouvindo. Isso. E aí, quando ela tiver uma dúvida mais específica, ela vai vir aqui no guia. Tô com dúvida. O que é gastroparesia, né? Eu ia dar um exemplo aqui. O que é gastroparesia? Uma complicação que tem lá que identifica o esvaziamento gástrico. Como é que eu vou fazer para tratar isso? Tem lá, entendeu? Você abre aqui, consulta, vê o que você tem que fazer. Meu filho tá doente, Carol tá resfriado, as glicemias estão 300, tá na altura. Sick days lá, né? O dia que tá com resfriado. Você vai lá, abre o guia, consulta o que tem que fazer. Então, assim, eu tentei facilitar, fazer o que eu queria ter tido e eu não tive. E aí, se a pessoa ainda tiver dúvida, aí ela pode fazer o meu acompanhamento, porque eu não faço consulta, né? O meu acompanhamento é assim. Eu pego na mão da pessoa e vou fazer 1 mês junto com a pessoa. Às vezes, eu tenho que atender a mãe meia-noite, 1h da madrugada. Às vezes ela me liga, Carol, tá subindo a glicemia aqui na madrugada. Comeu alguma coisa no jantar que tá impactando na madrugada. Me liga, aí eu oriento como a gente vai fazer essa correção na madrugada, que é diferente da correção que a gente faz durante o dia, que o fator de sensibilidade à noite é diferente. Então eu vou fazendo o que eu queria ter tido. Eu criei um sistema para fazer o que eu queria ter tido. E para ter acesso a esse guia, onde você vai disponibilizar? Eu vou disponibilizar, vou colocar lá no link, que eu ainda não tive tempo de fazer a página, mas eu vou disponibilizar, vou colocar lá no link, e aí todo mundo vai poder baixar e ter na sua casa. Ótimo, sensacional. Carol... Tem até, ó, mas ficou tão completo que tem assim, pra você não precisar nem consultar. Por que você não publica como um livro, Carol? Publica como um livro. Já me falaram isso também. Aqui tem assim, ó. Aqui tem assim, ó, sardinha, não sei o que lá. Tem até os alimentos e a proteína, a gordura e carboidrato. Você não precisa nem consultar o manual de contagem de carboidratos. No próprio guia já tem. Uhum. Entendeu? Ó, tem aqui, ó, peito de frango, atum enlatado. Quanto que tem de proteína em cada um desses? Maravilhoso, sensacional. Eu acho que você tem que fazer um livro e publicar. Já tem tudo. Ó, alguém tá me falando aí pra colocar na Amazon. Isso. Ou então faz o Patreon Me. Sabe o Patreon Me? Que quem quiser... ou, por exemplo, para a pessoa que né, você quer disponibilizar de graça, porque tem pessoas que não têm condição de pagar. Mas quem tem condição de pagar, paga o que ela acha que vale. Se ela tem e pode pagar $20, ela paga. Se ela tem e acha que vale, paga $100, entendeu? Cada um Exato. Paga de acordo com o que o coração mandar. E é que nem eu falei, né?
É assim, ó. Gente, se concentra aqui. Se você é dessa live, você vai se concentrar assim, ó. Carol, eu entendi que eu tenho que reduzir os carboidratos, melhorar o que eu ponho na boca, porque o segredo é o que você põe na boca, né? A gente já falou aqui que é o segredo do diabetes. Gente, antes de fazer, vamos deixar aqui. Qualquer mudança no seu tratamento, comunique o médico do seu filho para os ajustes da dose. Isso é muito importante falar. Porque a low carb, ela é tão boa, e dá tanto resultado, que na primeira refeição que você já faz com baixo carboidrato, você já precisa ajustar as suas doses de insulina. Então, assim, aqui a gente está contando um relato de experiência que vocês ouviram, né? Do meu caso do meu filho. Mas converse e diga para o seu médico que você, olha, eu vi isso, eu fiquei sabendo do Dr. Burns, eu quero tentar esse protocolo e tudo mais, eu preciso ajustar minhas doses de insulina. Não sai ninguém aqui já reduzindo tudo os carboidratos e sem lembrar que tem que ajustar. Porque tem gente ainda, esse é um alerta, tem gente ainda usando doses fixas de insulina, umas prescrições antigas aí que nem se usa mais. E aí toma lá as 4 unidades, reduz o carboidrato e depois tem hipoglicemia grave. Então a gente aí não a quer colocar culpa foi do que? Da dieta. A gente não quer colocar a vida de ninguém em risco aqui, entendeu? Nós estamos mostrando. E, gente, e lembre-se disso, é um processo, é um autoconhecimento. Eu falo que eu sou expert no diabetes do meu filho. Eu aprendi como é que os alimentos impactam a glicemia dele, como é que a insulina age no organismo dele. Esse tempo de 20 minutos que a gente tem que esperar da insulina é muito individual. Existem testes para a gente saber quantos minutos antes eu preciso aplicar a insulina. Depende também do que você vai comer na refeição. Então, esses ajustes mais finos mesmo é o que eu faço na minha consultoria, no meu acompanhamento desse 1 mês, que é ajudar a pessoa a chegar nesse refinamento. Mas dá muito bem tranquilo para você conseguir ter glicemias normais, sem passar desespero, conseguir dormir uma noite tranquila. Eu quero mostrar isso para vocês, que existe esperança sim, que existe uma vida normal com uma criança com diabetes, que minha criança ela pode fazer tudo o que ela quiser, pode ser até piloto de avião, que mostrou aí uma notícia recente, que o primeiro diabético tipo 1 que é piloto de avião. Quer dizer, diabetes não limita, diabetes não vai pedir nossos filhos de fazer o que eles querem fazer da vida. A única coisa que eles precisam é dar as mãos com o diabetes, não abandonar o diabetes. Tem que cuidar do diabetes, tem que cuidar do diabetes. A partir do momento que você cuida do diabetes, você é livre para realizar todos os sonhos que você tem na sua vida. Tudo. Ai, que lindo! Eu vou chorar, Carol! Não é? Não é? É, e tem tratamento. E a gente tem que agradecer que a gente tem insulina. Nós estamos nos 100 anos da insulina. A insulina dá vida para o meu filho todos os dias. É verdade. Carol, tô emocionada. Super emocionada. E eu nem tenho filho aí. Imagina se eu tivesse um filho com DMU, eu ia estar aqui. Ai, meu Deus do céu. Obrigada por essa palavra de esperança, porque eu sei que, assim, as mães no geral, né? Eu não sou mãe, mas eu tenho as minhas irmãs, minha cunhada, né? E eu vejo que é uma vida de tantos medos, de tantas inseguranças para uma criança que não apresenta condição nenhuma. E eu fico me colocando no lugar dessas mães que de repente tem um diagnóstico ou de diabetes do tipo 1, ou, desculpa, Ai, meu Deus! De qualquer outra coisa, que é, né, se a natureza da mãe já é uma natureza de insegurança, imagina no caso de qualquer diagnóstico, né? A gente, próxima quinta-feira, eu vou fazer uma live sobre epilepsia. Hoje a gente está falando sobre diabetes tipo 1. Então, assim, fácil não é, mas quando a gente tem que ser grato a Deus, né, pela capacitação que Ele deu para os cientistas de entender o que é a diabetes finalmente, de entender o que é a insulina, de produzir a insulina. Então, assim, poxa, a gente não tem que descobrir nada, desenvolver nada, pesquisar nada. A gente só tem que entender. Entendeu? Então, se podia ser pior, a gente podia não ter nenhum desses recursos. Então, a gente só precisa sentar, estudar e entender. A informação tá aí, a gente precisa filtrar e reter o que é bom, né? E eu sou muito grata a Deus por pessoas como você que tem essa disponibilidade de doar pra gente a coisa que é mais preciosa para você, que é o seu tempo.
Então, muito obrigada por essa 1h10 aqui que você doou pra gente. Fico muito grata pela sua presença. O que você precisar de mim para divulgar o seu trabalho, para divulgar seu guia, porque eu acredito que quanto mais as pessoas tiverem saúde, melhores escolhas elas vão fazer profissionais, melhores escolhas de políticos, melhores escolhas de vida, e a gente vai ter uma sociedade menos doente, né? Porque não existe remédio para uma sociedade doente. Então, muito obrigada, viu, pelo seu trabalho. Eu queria só fazer uma outra divulgação aqui, aproveitando a live. Eu faço parte de um projeto de pesquisa lá na UFMG, com a doutora Janaína Kenen. A gente está pesquisando, recrutando participantes que tenham DM1 e que ainda não estão inseridos no contexto low carb, entre 21 e 50 anos. Então, se você tem interesse, o Instagram é bdiet.project. Conversa lá com a gente. Com B? B de bola? Só isso, bdiet.project é o nome do nosso projeto. E a gente está recrutando participantes que queiram realmente tentar low carb, né? Com a gente. E que ainda não fazem e querem tentar. Então, deixa o convite aí para vocês. Isso, é esse mesmo o Instagram. Isso. Muito obrigada. Obrigada, viu, Carol? Deus abençoe a você. Ao Luquinhas, lindo, maravilhoso, fofinho, que resolve comer cenoura de madrugada. Safado. A carinha dele dando risada foi a coisa mais fofa do mundo. Obrigada. E divulguem essa live, gente. Espalhem essa semente, porque quantas mães aí não estão sofrendo sem saber o que fazer, e aqui teve tanta informação preciosa. Obrigada, Carol. Deus te abençoe de montão. Tchau, tchau. Tchau.